Ele é médico, formado pela Universidade Católica de Brasília, especializado em medicina de família e um estudioso do uso da cannabis medicinal. Dr. Samuel Alencar é o convidado do TV Búzios Podcast. Bom, meu convidado hoje no TV Búzios Podcast é o Dr. Samuel Alencar. Tem essa cara novinha aí, né? Mas tem um currículo já muito importante. E nós vamos conversar sobre assuntos até polêmicos, mas de interesse de todo mundo. Então, vamos começar com a apresentação, Dr. Samuel Alencar. E seja bem-vindo ao TV Búzios Podcast. E eu queria saber um pouquinho da sua história e da sua vida aqui em Búzios, enquanto médico. Conta pra gente. Então, Kátia, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Né? Me senti bem honrado aí de ser convidado para estar aqui. Bom, eu nasci no Acre, né? E fiz faculdade de medicina em Brasília. Morei lá por 8 anos, onde eu me formei, né, como médico e fiz uma residência médica, né, que é a especialização em medicina de família e comunidade. E fiquei lá por mais 2 anos aí fazendo essa especialização. Depois tive a oportunidade de vir para Búzios através de mais um programa de residência, né, que é a especialização, dessa vez já voltada para administração em saúde e preceptoria, que seria o ensino em serviço da especialidade da medicina de família para outros médicos, né, que estariam como eu estava ali há alguns anos atrás me especializando. E aí eu vim e fiquei 1 ano nesse programa e depois trabalhei como contratado também da prefeitura e aí dessa vez como preceptor, né? E aí eu já vinculado tanto à prefeitura, mas diretamente ao UERJ também, no ensino de médicos na especialidade da medicina de família. E atualmente eu estou como médico de família na rede de Cabo Frio, né, na Maria Joaquina, também vinculado com a UERJ, e tem um residente lá que está comigo também se especializando em medicina de família. E fora do contexto do SUS, né, eu atendo num consultório particular e eu faço ambulatório de medicina de família e de cannabis medicinal também, que é um dos temas aí que a gente vai conversar aí hoje. E esse seu trabalho particular é aqui em Búzios, né, no centro? Isso, eu estou atendendo ali na clínica MedUp, né, do conhecido Dr. André Granado, aqui no nosso município, e às quartas-feiras à noite, né? Às vezes tem algumas variações ali na agenda, mas geralmente tem seguido esse padrão lá. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre medicina em família, porque eu estou ouvindo muito assim que agora é uma especialização. É como se fosse um cirurgião, um clínico geral. Sim, um cardiologista, um neurologista. Isso é uma novidade, né? Na verdade, a medicina de família é uma especialidade bem antiga no Brasil, só que com esse nome é mais recente, né? Antigamente era conhecida como medicina geral e familiar. Mas só na UERJ, por exemplo, já tem, só de formação de médicos de família, ou de medicina geral familiar, né, já tem mais de 40 anos. Então, é uma especialidade antiga, mas que foi se perdendo mesmo com o tempo, por causa de uma tendência do mundo, na verdade. Acho que o século XXI veio com essa tendência de você se especializar muito em uma área específica, né? E aí, os médicos foram cada vez mais, as escolas de medicina, na verdade, né? O currículo médico, ele é muito voltado para a especialidade, né? A minha formação como médico foi muito assim. Quando eu atendia no ambulatório de cardiologia, atendia no ambulatório de ginecologia, atendia no ambulatório de endocrinologia. Então, não tinha muito essa prática generalista, né? Então, os médicos foram tendendo mais a se especializar em especialidades focais e aí isso foi se perdendo, né? Essa figura do médico de família foi ficando ali por conta, na maioria das vezes, dos clínicos gerais, né?
Mas, enfim, são formações diferentes, né? Geralmente, quando eu falo que eu sou médico de família, todo mundo pergunta assim, então você é um clínico geral, né? Uhum. E aí tem essa diferença, né? A maior diferença, na verdade, é que o clínico geral, ele é formado num ambiente hospitalar, então o médico termina a faculdade como generalista e ele vai se especializar em clínica médica. Uhum. E aí ele passa ali 2 ou 3 anos, se não me engano, acho que são 2 anos, em clínica médica, num ambiente, na maioria das vezes, hospitalar, lidando com pacientes internados. E também tem a questão da faixa etária. A clínica médica, né, o clínico geral, ele vai pegar ali adultos, né? Ele não vai atender, na maioria das vezes, crianças, e também não vai atender gestante, não vai ter uma abordagem específica ali de saúde da mulher, né? Uhum. Já o médico de família é uma residência, uma especialidade onde a gente se forma no ambiente ambulatorial, que é esse ambiente de consulta, né, fora do ambiente hospitalar. Seria, assim, voltado muito para postinho, para atenção primária, na saúde? Exatamente. O médico de família, ele é o médico especialista em atenção primária, né? Então, ele é o profissional mais capacitado para trabalhar na atenção primária, que seria realmente o nível dos postos de saúde, né? Que no SUS funciona ali com a estratégia de saúde da família. Bom, mas é isso aí. E você gosta desse ambiente? Se sente assim acolhido pelas famílias? Porque aí você acaba conhecendo famílias numerosas, eu imagino, né? Exatamente. Aqui em Búzios, o pessoal aqui, né, tem famílias muito numerosas aqui. Sim. E você entrou num ponto que é outro diferencial mesmo da medicina de família, assim, em relação à clínica médica, que são as faixas etárias e gênero, né? Então, assim, o médico de família, ele atende desde o recém-nascido até o mais idoso, até o estado terminal, também atende gestante, atende mulheres. Então, além de ter ali o acompanhamento da família, o médico de família acaba acompanhando também as pessoas ao longo do tempo, né? Então, tem crianças aí que eu já, né, acompanho, recém-nascidos, que eu fiz o pré-natal das mães. Que beleza! E aí eu acompanho ele criancinha, né? Pela minha idade eu ainda não cheguei muito avançado, né? Eu já cheguei ali no máximo a pré-adolescência. Ótimo! Mas espero, ao longo da vida aí, cultivar esse acompanhamento aí de algumas pessoas ao longo da vida. Bom, doutor é novinho, mas é casado, tem, né? A esposa também não é buziana. Não. Eu conheci minha esposa lá em Brasília durante a faculdade, a Larissa. Ela é dentista e ela nasceu no interior do Goiás, viveu em Palmas e aí a gente se conheceu lá em Brasília. Então, a família é meio nômade, assim. Ela é meio nômade, eu também. Mas Búzios acolhe muito esse pessoal todo que vem, né? Eu também venho do Rio, né? Sim. Há muitos anos e tudo. Mas Búzios é um lugar realmente que acaba a gente falando aqui mesmo idioma, com vários sotaques. Exatamente. É muito interessante. Bom, vamos entrar aqui num assunto, antes da gente falar especificamente de cannabis, canabidiol. Eu queria fazer aqui essa parte boa da medicina em família, né, de conhecer todo mundo, via nascer e tudo, mas a gente tem também que lidar com a parte de síndromes. E essa parte é muito delicada, porque alguém especial dentro de uma família, né, é uma realidade bem dura, é uma realidade difícil. E aí, no caso, o doutor também é apto a acompanhar eu não digo nem casos graves só não, mas alguns casos, digamos, de transtorno de déficit de atenção, né, e hiperatividade, o TDAH, né, que agora está bastante divulgado tudo. Os níveis de autismo também, uma série de distúrbios, né, de transtornos. Como é que é isso? Usa psicólogo, psiquiatra, também tem esse acompanhamento, pediatria? Fala um pouco. Sim, muito legal essa sua colocação, porque, na verdade, todo mundo precisa de um médico de família. Todo mundo, independente se a pessoa não tem doença, se ela quer prevenir doença, ela precisa de um médico de família. Se ela tem uma doença leve, moderada, grave, né?
Então o médico de família vai resolver tudo? Não. Na verdade, o médico de família, ele trabalha como um coordenador do cuidado do paciente. Então, a característica da prática da medicina de família é acompanhar as pessoas ao longo do tempo. Então, eu vou acompanhar não só, né, uma criança com uma síndrome, mas vou acompanhar a família dela, a mãe que está sofrendo ali muitas vezes, né? Então, dentro da especialidade da medicina de família, a gente tem esse olhar bem holístico mesmo, onde a gente vai enxergar todo o contexto em que aquela família está inserida, às vezes contexto até comunitário mesmo, né? Social, enfim, financeiro, que influencia pra caramba, né? Então, eu vou acompanhar esses pacientes, eu acompanho esses pacientes, mas na maioria das vezes eu não vou resolver tudo. E aí entra a necessidade realmente da gente precisar de outros profissionais. E na maioria das vezes, né? A gente precisa de equipe multidisciplinar, né, para poder lidar com essas situações, porque, enfim, vai precisar de um conhecimento mais específico ali da psicologia, vai precisar de um conhecimento mais específico ali, às vezes, da neurologia, da psiquiatria, né, da nutrição, enfim. Então, o mais importante é justamente a gente conseguir abordar e identificar quais são as necessidades que aquele paciente está tendo, né? Esse é basicamente o papel que o médico de família vai fazer. Geralmente a gente faz até uma lista de problemas, né? Que a gente identifica. Como se fosse uma avaliação. Isso. É uma avaliação, só que não se restringe somente ao físico, né? A gente pega todo o contexto da pessoa. Então, vai envolver saúde mental, vai envolver a saúde da família. Tem muitas famílias que, por conta do transtorno, ou às vezes o transtorno é piorado por conta disso, por conta de disfunções familiares, né? Sim. Então a gente tem essa capacidade de fazer um diagnóstico do funcionamento familiar, né? E, bom, aí tem médicos de família que são terapeutas familiares. Eu ainda não tenho essa especialidade, mas é o que eu quero. E aí, né, acompanha futuramente. Nesses casos que a família precisa também de um apoio, de uma atenção para lidar com a situação. Exatamente. E aí a gente consegue fazer todo um diagnóstico situacional. Através desse diagnóstico situacional, o médico de família vai poder compartilhar esse cuidado com outros profissionais. E a ideia é que a gente compartilhe, né? E aí eu gosto dessa palavra, que ela é diferente de encaminhar, né? Quando, às vezes, a pessoa vai num médico e ele fala, essa parte não é comigo, então eu vou te encaminhar para esse profissional aqui, e fica aquela coisa meio que fragmentada, né? Você está acompanhando aqui, o outro aqui, e parece que essas coisas não se conversam, né? E o médico de família, ele vai compartilhar esse cuidado, mas tendo todo esse cuidado para que esses cuidados que estão compartilhados na mão de vários profissionais, ele seja condensado ali, né, de uma forma que faça sentido para a pessoa, né, para aquela pessoa que está sendo cuidada. Então, essa seria mais ou menos o que a gente chama de coordenação do cuidado, que é uma das especialidades do médico de família, né? E você grava o nome das pessoas, assim, tipo, chegou o seu Antônio, a Dona Maria, consegue? Porque então, é difícil, né? Eu já fui melhor em gravar o nome das pessoas, assim, tipo, de primeira, né? Com o tempo, assim, você vai vendo tantas pessoas que as histórias vão meio que se confundindo, mas claro, e esse é um objetivo que eu tenho, assim, sabe? Que é de acompanhar pessoas ao longo da vida. Então, muitas vezes, pelo contexto do funcionamento do SUS, né? Que é um sistema maravilhoso, eu adoro o SUS, mas que tem algumas limitações, principalmente em relação à gestão de recursos e tudo mais. A gente, às vezes, acaba ficando muito sobrecarregado ali com o número de pessoas. E aí a gente acaba tendo, muitas vezes, encontros pontuais e a gente não grava todo mundo. Mas, com certeza, tem famílias que a gente vai acompanhando, né? Quando eu começo a acompanhar ali por 1 mês, 2 meses, aí eu guardo para sempre. Aí já é de reconhecer na rua e tchau. E aí, doutor, e tal. Que beleza. Desse jeito. Que beleza. Bom, agora a gente já vai começar a caminhar aí para sua parte aí de estudos, para sua, não posso dizer especialização, né? Porque ainda não é uma área reconhecida na medicina. Exatamente. Está caminhando para isso, eu acredito.
tirando aí situação ideológica, política, enfim, né? Sim. Mas a gente vai começar a falar sobre a cannabis medicinal. Ótimo. A minha primeira pergunta, o que te fez ter curiosidade para aprofundar estudos nessa área? É uma oportunidade que você viu, é um caminho que você acredita terapêutico, o que despertou? Que chave que virou para você buscar isso? Legal, gostei da pergunta. Bom, eu conheci assim, a cannabis, eu acho que como a maioria das pessoas na nossa sociedade conhecem, né? Como uma droga ilícita, né? Que é utilizada aí com várias finalidades, dentre elas, na maior parte, é uma finalidade recreativa, enfim, de busca de prazer, né? A gente chama de uso hedônico, né? Que é em busca do prazer. Como é feito também o uso do álcool, enfim, como é feito o uso de várias outras drogas. Mas durante a faculdade, né? Eu tive um contato mais próximo com a cannabis, desde, assim, como todo universitário, né? Sim. Tem muito contato com a cannabis nesse uso recreativo, e de conhecidos que faziam uso, né? Em alguns momentos também eu fiz uso, em busca ali não de me entorpecer, de fugir da realidade, porque eu sempre achei minha vida muito boa, assim, a minha vida sempre amei muito, assim, a vida, e sempre tive a cabeça muito centrada. Mas numa fase da minha vida ali que eu tive em busca de experiências mais profundas da existência, sabe? Até de busca espiritual mesmo também. E aí eu tive esse contato, e eu comecei a ficar muito curioso pela a forma como uma substância, enfim, né? Mudava a forma como você enxerga várias coisas, né? A vida, alguns problemas. E aí, por um tempo, a cannabis me ajudou a ressignificar algumas coisas na minha vida que me traziam muito sofrimento. E que essas coisas eu fui trazendo um novo significado para elas, através de alguns insights que eu fui tendo ali. E aí isso foi me despertando a curiosidade sobre como que isso atua no nosso corpo, né? No nosso cérebro, enfim. E aí, por volta ali de 2017, quando eu estava terminando a faculdade, eu estava na busca ali de apresentar trabalhos e tudo, já pensando na especialização que eu ia fazer, né, para ganhar pontos ali para poder passar nas provas. Eu comecei a estudar mais o sistema endocannabinoide, que é um sistema que todos nós temos no nosso corpo, que é o responsável por tudo isso que eu acabei de falar, né? É o responsável por gerar essa interação entre as substâncias que tem na cannabis no nosso corpo, né? Então, eu comecei a me aprofundar nisso, comecei a entender o poder que o sistema endocannabinoide tem em regular algumas funções do nosso sistema nervoso central, né? Que é o cérebro e todos os impulsos que ele envia para o corpo, né? Só que eu me deparei muito assim com uma dificuldade que foi o acesso ao tratamento em si, né? Então, naquela época era uma coisa que já se tinham profissionais prescrevendo no Brasil, mas de uma forma muito inicial, muito inicial ainda, né? O próprio doutor Eduardo Faveret, que é o que está, né, na frente aí do ambulatório de cannabis medicinal aqui no município, ele foi um dos primeiros brasileiros a prescrever cannabis, e na época tinha que importar um extrato numa seringuinha lá dos Estados Unidos para poder prescrever, então era uma coisa assim muito fora da realidade da maioria das pessoas, né? E aí eu terminei a faculdade ali em 2017 e logo entrei para especialização em medicina de família, né? E me distanciei um pouco assim dos estudos, né? Assim que eu estava terminando a residência, eu comecei a me questionar, comecei na verdade, entrar em contato com pessoas que estavam prescrevendo ao redor do Brasil, que estavam já com uma certa segurança para a prática clínica, né? Que na época, lá no início, quando eu comecei a estudar em 2017, estava muito
restrito a estudos científicos, era uma coisa mais de laboratório, sabe? E aí eu fui conhecendo essas pessoas que já estavam trabalhando com a prescrição mesmo e o acompanhamento de pacientes. E aí eu fui me aprofundando, fui me aproximando dessas pessoas, a maior parte delas são médicos de família, né? Hoje em dia, inclusive, na Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, a gente tem um grupo de trabalho, né, que chama GTs, né, de cannabis medicinal, onde os médicos ali, na maioria das vezes, prescrevem, acompanham pacientes e compartilham conhecimentos, estudos científicos, experiências clínicas, né? Então foi mais ou menos nesse momento aí que eu voltei a me aproximar. E aí eu voltei a estudar mais com essa visão da prática clínica, né? Da aplicabilidade ali para determinados tipos de condições. Bom, e aí recentemente, há um ano atrás, utilizando os estudos que eu vinha fazendo, eu já comecei a acompanhar alguns poucos pacientes dentro do contexto do SUS mesmo, né? Alguns pacientes que tinham condições de comprar de associações, né? A gente pode até falar um pouco sobre como conseguir, né? Mas comecei a acompanhar alguns pacientes com algumas situações particulares e que tiveram boas respostas, né? E isso foi me animando de estudar cada vez mais. E aí, há um ano atrás, eu comecei a buscar realmente pesquisadores já de alto nível de prática clínica e de evidência científica, que é uma coisa que eu prezo muito, assim, de realmente ter estudos ali que mostram uma segurança ou uma mínima eficácia, né, para determinados casos, para poder prescrever para os pacientes. E aí eu me inscrevi e estou cursando aí, né, na Sativa Global Education, que é uma escola de ensino de medicina endocannabinoide, que foi criada pela doutora Paula Dallastella, que mora em São Paulo, né? E junto com a doutora Raquel Peiralbi, que é uma estudiosa, uma das referências mundiais, assim, de tratamento de dependência química. Então, já há uma longa data dela ter experiência com usuários de cannabis, e aí, com os estudos do uso medicinal, ela também passou a se aprofundar nesse conhecimento, e elas duas estão liderando aí essa escola, e que por ser uma escola de ensino à distância, a gente tem a oportunidade de ter contato com pesquisadores assim de alto nível, como o Dr. Ethan Russo, que é um neurologista americano, que é um dos maiores publicadores assim de pesquisa de ensaios clínicos, né, estudos de teste mesmo em humanos, de medicamentos à base de cannabis. Então, deixa eu entender uma coisa. A medicação, né, o medicamento é o canabidiol, o nome, cannabis medicinal, que é um extrato recolhido da planta, né, popularmente conhecida como a maconha, sim, né? Sim, isso. Isso. Então, esse uso, ele está sendo aplicado em algumas situações específicas, né? E com dosagem, a partir de várias pesquisas, de vários ensaios, testes, imagino, né? E é uma coisa que, por enquanto, ainda é considerado um tratamento de suporte, digamos. Ele é meio paralelo em algumas situações. Que, por exemplo, ainda não é reconhecido pela Anvisa, digamos. Como medicamento. Como medicamento. Mas como substâncias de propriedades terapêuticas, que é Aí diferente. sim, Porque medicamento tem que ser uma molécula isolada ali, que vai ser compactada e aí num comprimido ou num líquido. Então não é que vai comprimido, ser... é um... Existem comprimidos também. Mas eu acho que você trouxe algumas questões aí que é importante assim, a gente diferenciar. A cannabis, ela é a planta. O extrato é o que se remove da planta, porque a planta tem raiz, tem caule, tem folha, né? Então, é tirado um extrato da planta, na maioria das vezes das flores dessa planta, né? Mas pode ser retirado de outras partes também, como caule, até raiz. E esse extrato, ele contém os canabinoides. E os canabinoides são mais de 400 canabinoides, né?
O canabidiol é apenas um deles. Então, olha, então, quando a gente fala de canabidiol, a gente está falando apenas de uma molécula que existe na planta. De várias outras moléculas que também têm se mostrado, inclusive, juntamente com o canabidiol, com um efeito terapêutico também, né? O próprio THC, que é a substância que gera a euforia, que gera a alteração de consciência, né? É uma substância que, em doses mais controladas, ela tem um efeito terapêutico enorme para várias condições, né? Então, quando a gente fala canabidiol, a gente acaba, vamos dizer assim, reduzindo um pouco todo o potencial que a cannabis tem. Inclusive, até além dos canabinoides, né? Os próprios aromas, né? Que estão nos flavonoides, né? Os flavonoides e os terpenos da cannabis, eles têm efeitos terapêuticos também, né? Hoje em dia se fala muito dos óleos essenciais e tudo mais. Existe toda uma questão científica, assim, meio limitada nos óleos, mas é evidente que tem uma certa interação, desperta áreas do nosso cérebro, interage com o nosso corpo, né? Então, tem vários estudos mostrando, inclusive, que o canabidiol sozinho, e a gente na prática clínica vê muito isso também, né? Eu tenho pacientes que usaram só canabidiol e que usaram o extrato da cannabis e tiveram respostas extremamente melhores, com doses muito menores, né? Então, hoje os estudos científicos têm mostrado muito, inclusive, que o extrato da cannabis de forma completa, né? Espectro completo, e é muito conhecido como full spectrum, né? Ele tem um efeito terapêutico melhor. Por quê? Porque ele acaba sendo necessário uma dosagem menor. Então, às vezes, um canabidiol que eu usaria ali 100 miligramas, né, na forma isolada, às vezes com óleo de espectro completo eu consigo usar 30 miligramas ou até menos, né? E quando eu falo de dosagem menor, eu falo de menos efeito colateral também, né? E vicia, porque, por exemplo, a gente escuta falar muito do tal do Rivotril, né? Sim. E o Rivotril também é uma droga que age no nosso humor, né? Na ansiedade, Sim, no sistema nervoso, e é amplamente comercializado e prescrito por médicos. Sim. E tem muita gente que fala, a tarja preta, tem que ter um cuidado, né, para não virar uma dependência. No caso, também gera dependência no uso da cannabis? Então, existe uma molécula na cannabis que ela pode gerar dependência, que é o THC, né? O que é a dependência? Quando a gente fala assim, isso aqui vicia, né? Tem duas características principais que uma substância tem que ter para ela causar dependência. Ela tem que ter a característica da tolerância, né? Que é, o que é a tolerância? É eu precisar cada vez mais de doses maiores para poder ter o mesmo efeito. Então, isso acontece até com álcool mesmo, né? Você vê que pessoas, por exemplo, que nunca beberam na vida, tomam uma latinha de cerveja e tem gente que já bebe há muito tempo, bebe um volume alto de álcool e não fica tão embriagado. Então, é essa questão de dose e efeito, né? Isso acontece com o Rivotril, né? Quem toma Rivotril há muito tempo sabe que chega uma hora que a dose não faz mais o mesmo efeito, tem que aumentar. E a outra característica é a abstinência. Então, para uma substância ser caracterizada como viciante, ela tem que trazer abstinência. Ou seja, quando eu retiro aquela substância, existe toda uma síndrome que na maioria das vezes envolve ali esses sintomas ansiosos muito fortes e tudo mais. E sintomas físicos também, né? Não são só sintomas psicológicos, mas físicos às vezes, né? Diarreia, vômitos, enfim, falta de energia. Isso é a abstinência. Então, o THC é a única substância, até o momento, né, da cannabis que tem esse potencial de causar essas duas características aí. Bom, mas, e aí voltando, né, para aquela questão do extrato, né? O THC, ele geralmente vai causar esse efeito em doses maiores. Então, onde que são encontradas essas doses muito altas? Na maioria das vezes, né, na nossa sociedade, é no uso hedônico, né? No uso, vamos dizer assim, recreativo, né? A cannabis, que é utilizada para essa finalidade, que geralmente é fumada, ela tem altíssimas doses de THC e quase nada de canabidiol, né?
Então, por isso que ela tem um potencial de dependência maior. Que é o intuito também, Sim. né? E aí, só para você entender um pouco assim, qual que é a distância que a gente está falando do uso hedônico e do uso medicinal, um cigarro de maconha, assim, ele vai ter em torno ali de 100 a 1000 vezes mais do que uma dose, na maioria das vezes, considerada alta no uso medicinal, né? Então, é muito distante. Então, o THC no uso medicinal, o que a gente percebe, né, o que eu percebo na prática clínica que os estudos vêm mostrando, é que ele tem aquela tolerância, tá? Mas nas doses que geralmente são utilizadas, ele não gera, na maioria das vezes, uma síndrome de abstinência. E esse efeito também da tolerância, ele é muito controlado também pelo próprio canabidiol. O canabidiol é uma molécula que ajuda o nosso corpo a não ficar tão tolerante ao THC, né? E, enfim, hoje em dia, o que eu tenho utilizado na minha prática clínica é um cuidado maior com o uso do THC no longo prazo. Tá? Isso que eu ia perguntar. São recursos medicinais, né, terapêuticos, de uso constante, permanente, ou depende de caso a caso? Usa-se, por exemplo, numa crise, digamos, uma crise grave de depressão. E aí usa esse recurso terapêutico num período, ou a pessoa usa isso permanente, como medicação permanente. Qual é o... Então, são os dois casos. Vai depender muito de caso a caso, né? Existem condições que vão acabar, não vou dizer assim exigindo, porque, como você bem mesmo falou, a cannabis, ela, para nenhuma doença, ela entra como tratamento, né? A cannabis, ela não é determinada como tratamento mesmo, ou seja, para busca de cura para nenhuma doença ainda, né? Pelo menos a gente não tem... É um paliativo terapêutico. Mas ela é utilizada muito como alternativa, às vezes até junto com um tratamento que já tem mais uso, né? E ela entra como algo para trazer um adicional ali naquele tratamento. Mas, bom, respondendo bem a tua pergunta, vai depender muito de caso. Tem condições que são mais crônicas, né? E aí o autismo é uma delas, por exemplo, que, enfim, não tem cura. Então, uma criança com autismo, ela vai ser autista para o resto da vida. Então, ela pode necessitar desse uso. Só que aí vai depender de cada profissional. Atualmente, com os estudos científicos que a gente tem, ainda não se tem um estudo de longuíssimo prazo para poder você determinar a segurança desse uso de longo prazo. Então, na minha prática, eu tenho utilizado muito com prazo para, pelo menos, reavaliar se não seria um momento de tirar, né? E isso, na verdade, vale até para várias medicações até mais conhecidas, antidepressivos, ansiolíticos, comumente aí, que vende na farmácia. Na maioria das vezes, né? Não era para ser utilizado para a vida inteira. É claro que existem condições que vão, né, fazer com que a pessoa precise usar para a vida inteira. Mas ansiedade e depressão, por exemplo, que são condições extremamente comuns aí nos dias de hoje, a maioria dos casos, que estão muito mais relacionados com o estilo de vida das pessoas, o uso dessas medicações, ela não precisa ser para o resto da vida. É claro que se for feito um tratamento adequado, né, com psicoterapia, com mudança de estilo de vida, então você vai conseguir ali controlar aquela doença e preparar o seu corpo e a sua mente para poder retirar a medicação em algum momento. No caso do autismo, falando específico de autismo, que tá um absurdo, né? Aumentou demais, ou não tinha conhecimento antes e agora passou a ficar uma coisa mais evidente, não sei, né? Mas no autismo existem graus de importância do transtorno, né? De gravidade, né? De gravidade. Isso. É indicado para todos os níveis? Não, né? Imagino que seja em casos graves, que envolvam convulsão, às vezes epilepsia, assim como outras doenças. Até eu também estava lendo Parkinson, né? Mal de Parkinson.
tratamentos muito severos de câncer, que é uma coisa muito pontual, né? Às vezes longa também, processos dolorosos e tudo, até mesmo AVC. E quando prescrever, por exemplo, no caso do autismo? Uhum. Bom, no caso do autismo especificamente, não só para cannabis, mas para qualquer medicamento, o ideal é que não se utilize antes dos 5 anos de idade. Tá? Por quê? O autismo ele é uma doença do neurodesenvolvimento. Então, ele altera o desenvolvimento do cérebro ali da criança. E hoje em dia, o que se tem de maior evidência científica mesmo, que gera um maior impacto para essas crianças, são as terapias, né, de trabalhar ali aquelas condições que estão defasadas por conta do transtorno. Então você vai perceber que tem crianças com autismo que na maioria das vezes é prejudicado mais a fala, é prejudicado mais a interação social. Tem casos mais graves que envolvem um prejuízo generalizado. Mas a terapia de maior evidência científica são as terapias de estímulo mesmo, desses aprendizados que precisam ser estimulados de uma forma particular, individualizada para cada criança, né? E as medicações, elas vão entrar de forma específica em algumas condições ali, onde o uso dessas terapias não está sendo suficiente e que aquela condição está trazendo um sofrimento muito grande ali para aquela criança ou para aquela família, né? Na maioria das vezes a gente reserva o uso de qualquer medicação a partir dos 5 anos de idade, que é onde tem estudos que já vão trazer um pouco mais de segurança, e que são para questões específicas. Então, por exemplo, para um confrontamento um comportamento confrontante, né, que na maioria das vezes tem nessas crianças. Então, as medicações mais comumente utilizadas, né, uma das mais utilizadas é a risperidona, né, que é um antipsicótico, que tem alguns estudos mostrando segurança nas crianças. Só que algumas crianças não respondem à risperidona, ou às vezes os efeitos colaterais da risperidona são piores, né? Vão trazendo um sofrimento ali também, né? Na maioria das vezes é sedação excessiva e um aumento exagerado do apetite que pode gerar um ganho de peso e acabar trazendo outras doenças aí, como diabetes, né, hipertensão, obesidade. Quando né? você fala confrontamento, confronto, a criança que rebelde. Isso, exatamente. É aquela criança que ela é desafiadora ou que você não consegue impor nenhum tipo de limite ali, né? É claro que isso... Voluntariosa em excesso. Isso, exatamente. É claro que isso não... uma criança tem isso, ela precisa de remédio? Não. O tratamento mais eficaz para esse tipo de problema é a terapia também, né? Então, tem terapias específicas inclusive para os pais, né, aprenderem a lidar melhor, né, contornar melhor aquela situação de uma forma onde aquela criança consiga aprender do jeito dela ali, particular, que não vai ser como uma criança comum, né? Então, só que, às vezes, nem sempre a terapia, ela é suficiente. E aí, nesse caso, vai ser aquele peso que na medicina, a gente está toda hora colocando na balança o risco e o benefício, né? Então, a gente vai pesar os riscos de entrar com uma medicação, e o canabidiol é uma delas, junto com os riscos, né? Porque toda medicação tem risco, né? Toda medicação tem risco, mas a risperidona eu falei. E a gente vai pesar isso com o sofrimento que a família está tendo, ou que o prejuízo social que aquela criança está tendo, né? Tem muitas famílias, por exemplo, que uma criança com esse tipo de comportamento, ela sofre violência doméstica. Eu ia perguntar sobre isso. E aí, às vezes, dependendo do grau de aceitação e de participação ali daquela família, esperar a resposta de uma terapia, às vezes é colocar a vida daquela criança em risco. Então, você, às vezes, acaba pesando para utilizar uma medicação. Eu ia perguntar justamente nessa área, por exemplo, quando você fala sobre essa possibilidade de tratamento, né? Dessa terapia, de tudo. Como a família recebe? Ela tem reservas? Ela fala não?
tem aquele estigma e de não aceitar, ou já é uma coisa que a pessoa já vê com um certo entendimento distante da questão do consumo por prazer individual? Sim. Recentemente me fizeram essa pergunta assim, numa roda de conversa, e eu vou dar a mesma resposta, que é o seguinte: na verdade, hoje em dia, um dos maiores desafios que eu tenho, pelo menos no ambulatório particular, isso acontece mais, é de mostrar que ali não existe a necessidade de se utilizar a cannabis, ou canabidiol. Porque as pessoas, por conta das redes sociais e, às vezes, de grupos de pacientes que vão tendo ali resposta e aquilo vai passando, né? As pessoas acabam criando uma expectativa muito grande ali, em cima da medicação, e chegam já demandando. Então, na verdade, a pessoa vai buscando. A pessoa chega buscando, querendo utilizar a medicação, né? E em alguns momentos, às vezes não é o principal problema ali que precisa ser resolvido, às vezes é uma questão de entendimento do quadro, né? Às vezes a família só precisa entender melhor o que está acontecendo ali, processar melhor o que está acontecendo, do que já de cara iniciar uma medicação, né? E aí, na verdade, a dificuldade que eu tenho já é o contrário. Já é de mostrar para a pessoa que ali naquela situação não está bem aplicado, né? Enfim, que a gente precisa de avaliar outras questões ou de aguardar um tempo. Então, hoje em dia o movimento é contrário. Claro, existem casos específicos, e aí na maioria das vezes já está mais relacionado com o perfil ideológico ali da pessoa, né? Ou às vezes até religioso também, né? Enfim, de ter uma resistência maior por conta, né, da proibição da cannabis ali, do uso recreativo. Mas geralmente o argumento que eu tenho para poder trabalhar com essas pessoas são de realmente diferenciar, né? E essa diferenciação que eu fiz aqui com você, inicialmente a dose, né? A dose de uso recreativo é uma dose extremamente mais alta do que uma dose para uso medicinal. Né? Chega a ser 100 vezes menor. Né? Dependendo do tipo, né, de cannabis que é utilizado ali para o uso recreativo, até 1000 vezes menor. Então, e a questão do papel também do canabidiol, que na maioria das vezes ele é inexistente no uso recreativo, porque o canabidiol ele não tem efeito, vamos dizer assim, de dar prazer imediato, de recompensa, né? Ele não tem esse efeito. Então, ele tem um efeito tranquilizante, ele tem um efeito calmante. mais de redução da ansiedade, vamos dizer assim. O THC, ele é um... Vamos dizer assim, o THC ele tem um pouquinho já ele tem um yin yang, sabe? Ele tem um yin yang. O THC em doses mais baixas, ele tende também a ser calmante, relaxante, ele gera um relaxamento muscular, ele pode diminuir a ansiedade também, mas em doses mais altas... melhora um pouco o ânimo. Em doses mais altas ele já aumenta a ansiedade, pode gerar, né, ali às vezes até sintomas beirando ali o que a gente chama da psicose, né, que é de alucinação, né, de sensação de estar sendo perseguido, algo nesse sentido. Isso em doses maiores, né? E só que aí, assim, é muito individual. A dose maior, hoje em dia, que a gente se tem, né, que causa esse tipo de efeito, são doses maiores do que 30 miligramas de THC, que é uma dose muito alta, tá? Em condições, por exemplo, para relaxamento muscular na esclerose múltipla, que é onde se utiliza muito o THC. O próprio Parkinson também se usa o THC. 30 miligramas é uma dose altíssima que poucos pacientes utilizam, assim. Então, para você ver a distância, assim, comparando com morfina, porque morfina, ela também é utilizada em situações de dor extrema, né? Quando... Enfim. É também mais ou menos, no caso de usar doses muito elevadas, é mais ou menos equiparado? A morfina, ela não vai ter tanto isso porque ela tem um potencial de dependência extremamente alto. Ela ativa outros tipos de receptores no nosso organismo, que são os receptores opioides, que eles são receptores que eles são, depois que eles são ativados, eles ficam ali naquela necessidade de ser ativado novamente.
Então, Porque dá alucinação, né? Em doses muito altas, sim. Entendi a sua... Você quis dizer em relação por exemplo, um pós-operatório Sim. importante que cause muita dor, muita... Sim, que necessita ali de uma dose mais alta. Que precisa. A pessoa, o paciente pode ter até uma alucinação, né? Pode sim, pode sim. Mas é interessante isso que você falou, essa comparação com os opioides, porque nos Estados Unidos, né, eles sofrem lá, hoje em dia, assim, de um problema de saúde pública, que é a dependência de opioides, assim. Tomam remédio demais, né? Os americanos, sim, né? Sim. Eles se medicam demais. Se medicam demais e lá houve uma época, né, que eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas onde a indústria farmacêutica incentivou muito os médicos a prescrever mesmo opioides para alívio de dor, para várias situações ali de uma forma não tão controlada. Mais ou menos como hoje em dia funciona o Rivotril aqui no Brasil, né? Convenhamos, você vai em qualquer clínica e fala ali que está precisando, você sai com uma receita de Rivotril. E é uma medicação que causa muito mais dependência do que a cannabis, por exemplo, no uso medicinal, né? Pelo menos com as evidências que a gente tem hoje. E aí, comparando com os opioides, né, lá nos Estados Unidos eles estão vivendo esse problemão, assim, porque a população está viciada em opioide. É um paciente que começou a usar para uma dorzinha ali e acabou ficando viciado. E hoje em dia, inclusive, tem muitos estudos mostrando que a cannabis tem sido utilizada para diminuir o uso de opioides em pacientes que sentem dor, né? Então, para você ver como existe uma aplicação, né, bem interessante. Hoje em dia tem alguns estudos apontando aí para o uso da cannabis para o tratamento de algumas dependências químicas, né? São estudos bem iniciais, né? A gente não pode, né, trazer nenhuma promessa nesse sentido, apesar de ter pessoas que utilizam e que têm bons resultados, mas ainda são casos particulares, né? Foi bom para aquela pessoa ali, a gente não pode extrapolar para outras pessoas. Mas a gente vê esse movimento também de vários estudos mostrando o uso da cannabis para reduzir o uso de opioides, com sucesso, e já existe uma evidência bem robusta no sentido de que a cannabis, no uso medicinal, tem um potencial de dependência infinitamente menor do que os opioides. Olha, interessante. E é um medicamento caro, o tratamento é caro, é acessível a todas as pessoas, ou precisa de uma faixa social mais abastada para poder suportar um tratamento desse? O que você... Então, hoje em dia, para você conseguir utilizar, né, a cannabis para o uso medicinal no Brasil, tem basicamente 3 vias, né? A primeira via Não, eu vou colocar uma quarta via aqui, que é um pouco mais polêmica, e vou deixar ela por último. Mas a primeira via é através de associações de pacientes, né? Foi onde se começou, foi a primeira via de acesso aqui no Brasil foi essa, associações de pacientes. Que basicamente são pessoas que têm autorização na justiça para cultivar a cannabis e fazer uma produção ali mais artesanal do óleo, né? E que se juntaram e conseguiram ali uma autorização coletiva em forma de associação, né? Hoje em dia, para você utilizar o óleo dessas associações, na maioria das vezes elas exigem a prescrição médica, né? Que é o mínimo que se espera, assim. E elas exigem também uma associação, você tem que se associar. Algumas cobram por isso, né, por essa associação, algumas associações não cobram nada, né? Por que isso? Porque a justiça ela libera a venda, né, que a associação venda ou forneça aquele óleo para os associados. Então ela não pode abrir uma loja ali e vender, né? Então ela vai fornecer esse óleo só para os associados. Atualmente, para a prática médica, não existe uma autorização para que o médico prescreva um óleo de associação. Mas, hoje em dia, no Brasil, essa tem sido a via de mais fácil acesso por conta de custo, né? A gente tem óleos aí de associações, o tratamento custando 100, às vezes até menos de R$100 por mês, né? Então, isso acaba abrangendo uma
uma população grande, né? Bom, mas a pessoa ela tem a liberdade de escolher a medicação de onde ela quiser. Então, a partir do momento que o médico prescreve aquela medicação, ela tem a liberdade de comprar onde ela quiser. E ela pode comprar de associação. Então, legalmente, o médico não pode prescrever o óleo de uma associação, mas a pessoa tem a liberdade de procurar uma associação. E também, né, o médico também não está proibido de falar, olha, existe essa e essa associação, né, justamente até para que o paciente conheça as possibilidades que ele tem, né? Isso é um ato médico, do médico orientar, né? Mas eu não posso falar, compra esse óleo aqui da associação tal, né? Eu não posso prescrever isso para ele. A outra via é através da compra na farmácia mesmo. Então, hoje a Anvisa, ela criou, na verdade, né? Como você bem disse, a cannabis medicinal ela ainda não está liberada como medicamento. Mas, por não ter essa característica ainda nos critérios da Anvisa, mas a Anvisa entende que existe um uso terapêutico, o que ela fez? Ela criou como se fosse um meio termo ali, que são os produtos derivados de cannabis. Então, que são vendidos aí nas farmácias. Então, hoje em dia... Toda farmácia tem? Nem todas as farmácias têm, porque... Na internet você compra? Mas na internet você compra, tranquilamente, né? Tem várias farmácias grandes aí que você envia a receita. Existe uma burocracia maior, assim, no quesito da receita, porque você precisa de um receituário daquele talonário azul, né? E aí eu tenho uma crítica pessoal a isso, né? De enquadrar nesse talonário azul, né, que seria o mesmo ali do Rivotril e tudo mais, sendo que os estudos científicos apontam algo totalmente diferente, de não ter esse perfil de dependência todo, principalmente o canabidiol, mas a Anvisa classificou ali, né, nesse grupo, né? Então você com uma receita azul, você consegue ir na farmácia e comprar, sem dificuldade, geralmente é mais caro. Aí na farmácia você já vai encontrar ali a partir de uns R$350 para cima, né? Bom, a terceira via é da importação, né? Então, a Anvisa, ela regulamentou que algumas empresas de outros países exportassem medicações ali, né? Medicamentos não, produtos à base de cannabis para o Brasil, e permite que pessoa física mesmo, importem essas medicações. Hoje em dia é bem fácil de fazer isso, né? Você entra lá, pega a receita médica, né? O laudo, você insere... Na verdade, para importar não precisa nem de laudo, só da receita. Você insere no programa ali da Anvisa, coloca o nome do médico, tudo direitinho ali, os dados da receita, coloca o dado da empresa que você vai importar, e aí a Anvisa, na questão de 10 minutos, libera para você uma autorização e você pode comprar e importar, sem problema nenhum, sem ter nada de polícia. É uma coisa totalmente legal, né? Então, basicamente, são essas três formas. Eu acabei pulando, quando eu falei de associação, eu falei que precisava da receita, mas as associações também exigem um laudo médico, explicando, né, o porquê de estar sendo prescrita aquela medicação. Imagino que haja um controle, né? Sim, as associações, elas são monitoradas, né? Tem que prestar conta continuamente ali para a justiça, porque elas têm uma autorização judicial, são liminares ali, né, que elas têm que estar justificando, né, que elas estão desempenhando aquele papel ali. A quarta via, né, que eu deixei por último, que é um pouco mais polêmica, né, é a via judicial de cultivo mesmo. Algumas pessoas, por questões, e aí das mais variadas possíveis, né, desde questão financeira, de não ter condições de comprar, nem que seja de uma associação, acontece, né? Dependendo da forma como a pessoa vai produzir, ela consegue produzir a um custo mais barato do que ela comprar ali todo mês da associação. Depende também da dose que a pessoa usa, né? Hoje em dia, a maioria dos casos que tem autorização judicial são crianças com autismo e com epilepsia, que às vezes tem que usar doses muito altas. E aí, quanto maior a dose, mais caro fica o tratamento. Então, às vezes, para suprir aquele tratamento, para a família compensa mais plantar e produzir em casa mesmo. E aí, nesse caso, entra na justiça com o habeas corpus, né? E aí tem que ter todo um embasamento ali para aquilo. Para apresentar todo um laudo, um dossiê, né? E aí o médico, né, vai
emitir um laudo justificando ali, né, a dose que a pessoa precisa utilizar e tudo mais. E aí ela entra ali com um advogado, eu não sei muitos termos jurídicos, mas no final das contas ela vai conseguir um salvo-conduto, né? Ela entra com a habeas corpus, vai conseguir um salvo-conduto ali para poder produzir, cultivar, né? Cultivar. E aí ela não vai ter problema nenhum com a polícia, nada disso. Ela tem liberdade para poder cultivar. Geralmente a justiça determina, né? Tem que ter número X de planta em tal estágio. E aí a pessoa tem que cumprir ali aquelas exigências, mas ela tem a autorização para cultivar. Agora, a cannabis, ela é milenar, né? Muita coisa. Pois é, porque ficou essa até quase anterior à Bíblia, anterior ao período 10 mil anos atrás. Paleolítico, sim. Olha, pra você, uma curiosidade aqui, na própria Bíblia, né, quando... justamente, eu até me confundi, eu ia citar aqui. Não sei, assim, referência certinha, mas eu já fui lá, busquei, li, realmente tem, né, que acho que é em Levíticos, que é um livro onde ele explica muito a questão ritualística, né? E aí tem uma passagem lá onde existe uma descrição da confecção de um óleo que era conhecido como óleo da unção, né? O óleo que você ungia ali os reis ou os profetas, enfim, né? Usava ali para curar, às vezes, né? Para fazer um ritual de cura ali. E dentro da composição tem lá o cânhamo, né? O cânhamo é da espécie da cannabis, né? O cânhamo, a gente conhece hoje em dia o cânhamo mais como a espécie macho da cannabis, né? É uma espécie que ela tem um caule mais grosso, ela foi muito utilizada para a produção de confecção na confecção têxtil, tecido, por conta da fibra, era então muito era usado as velas, mesmo, roupas, enfim, né? E o óleo, né, desse cânhamo era utilizado ali no óleo da unção lá, né? Existem, os registros mais antigos aí giram em torno de 12 mil anos atrás. Então, é muito, muito antiga a relação do homem com a cannabis, né? Agora, uma curiosidade, eu até comento, né, que meus avós europeus, e minha avó veio para o Brasil novinha, com 8 anos, mas lembrava de muita coisa, né? E quando criança começava a chorar muito, minha avó falava, era fácil de resolver, lá na Europa fazia uma chupetinha com maconha dentro. É mesmo, caramba. E dava para as crianças, que acalmava e dormia. Olha só. E a gente ria muito, né? Que a vovó contava isso, a gente ria muito e tudo. E outra coisa que ela falava também, que era comum na Iugoslávia, bolo de maconha. Que era usado no lanche da tarde, no café da manhã. Era um sabor, como a gente faz bolo de laranja, fazia na época. Mas deixava as pessoas assim com efeito? Não, ela falava só da criança que fazia esse chazinho, né, e botava, molhava, tipo uma chupeta, que não tinha, né? Num paninho, e a criança acalmava e dormia. Ou seja, folclore, mas eu acredito que... Hoje em dia a gente tem um pouco mais de cautela assim, para usar em crianças, né? Claro, Mas ali na época, falta de estudo, época de guerra, né? Sim. A gente tem que contextualizar também uma Europa assolada pela guerra, pelo pânico, pela falta de alimento, pela temperatura, né? Sim. Situações assim extremamente graves. Então a pessoa usava o que tinha. Eu imagino que tudo que exatamente. tinha, né? Se a gente for pegar a humanidade, ela viveu muito mais tempo com a cannabis livre, né? Como você tem um chá de camomila em casa, enfim, do que com ela proibida, né? Se a gente for pegar, a proibição veio ali mais ou menos no início do século XX, década de 20 ali, depois que a lei seca caiu lá nos Estados Unidos, né? Se buscou ali uma forma de, enfim, né, de proibição, e aí foi através da cannabis, né? E aí, enfim, existe toda
estudos históricos que relacionam isso, né, estudos geopolíticos e históricos também, né, sociopolíticos, que relacionam isso aí com uma certa perseguição da população negra naquela época, né? Naquela época o racismo era o normal, né? Então, e era a população que utilizava a cannabis, né? Os negros e os latinos, né? Também. E é muito da cultura ali. Aqui no Brasil não foi diferente também, né? A cannabis foi trazida para o Brasil, na verdade foi por portugueses ali naquela época da colonização, né? Portugueses e os negros africanos que vieram também trouxeram a planta, porque fazia parte da cultura deles, né? Utilizavam ali para trabalhar, para amenizar as dores do trabalho pesado, né? Utilizavam para a questão religiosa também, né? Às vezes em concentrações maiores para ter um efeito mais de alteração de consciência, né? Então, assim, a utilização sempre, na história da humanidade, tem mais registro dela sendo livre do que sendo proibida, né? É claro que a gente, enfim, entra em outro debate aí. Não, mas é interessante porque existe, assim, o mito, né? Existe a parte, como eu falei no início, ideológica, até politizada mesmo, né? Enfim, aqui no Brasil hoje está tudo muito politizado também. Mas eu, por exemplo, eu falando de mim, né? Eu sou uma pessoa que não gosto de sair do meu normal. Sim. Porque eu já sou uma pessoa muito à flor da pele, uma pessoa já muito imaginativa, muito... Então eu não me adapto muito com esse tipo de realidade de drogas, né? Sim. E não é que eu tenha preconceito, mas eu tenho... convivi com várias pessoas, convivo até hoje aqui do CREVIP, né? Dependentes, tratamentos de dependência química, e é uma realidade muito dura, né? Sim. Você vê pessoas com, às vezes, engenheiros, marceneiros, carpinteiros, artistas, pintores, pessoas de todos os tipos que foram totalmente perdidos, a vida perdida, né? Alguns conseguem a felicidade de recuperar. Então, esse mito, esse tabu, por isso até a nossa entrevista, para que fique bem definido, né? Sim. O que é bom, o que a gente pode extrair de bom, exatamente, tirando toda essa parte confusa e midiática, tudo, né? Criminosa, enfim, né? De contravenção, mas para a gente pegar o que é bom dessa situação. Sim. Então, isso é muito importante. São estudos científicos, são médicos, são pesquisadores e que têm toda uma história nova por trás disso tudo. Sim. Então, esse é o motivo da nossa conversa aqui. Exatamente. Né? Agora, que curiosidade, você aqui no meio, o doutor aqui no meio de Búzios. Como é a realidade aqui em Búzios? Muita gente procura, digamos, no particular. O seu trabalho já está bem divulgado aqui, as pessoas já têm o seu nome como referência para um tratamento terapêutico de acompanhamento alternativo, seja lá como seja o nome correto, né? Então, como referência ainda não, espero que esse podcast eu também alcance várias pessoas aí, e isso aconteça. Mas aos poucos, sim, tenho até o próprio... acho que é melhor, não sei, cortar aqui. Tá. Não sei se eu posso falar o nome de pessoas, né? Porque tem uma pessoa que está me apoiando muito, que é o Amber, né? Que é envolvido nessa... sim. O Amber. Tá, então conhecidíssimo na cidade. Então vou voltar aqui, né? Até vou mandar um abraço para ele, que eu não o vejo há algum tempo. Sim. Então, ainda não sou reconhecido assim como essa referência, né? Mas eu estou construindo esse trabalho, na verdade, esse atendimento no particular. Eu comecei agora no finalzinho do ano passado, então eu estou ainda nos primeiros degraus aí. Mas tem pessoas assim que já estão reconhecendo, inclusive que estão envolvidas aí
na movimentação do ativismo em relação à cannabis para o uso medicinal aqui em Búzios, né? O Dr. Amber aí, que tem me apoiado bastante nesse sentido, e ajudado famílias também, porque são poucos médicos que têm a experiência para poder acompanhar esse tipo de paciente, né? A gente sabe que hoje, no contexto do SUS de Búzios, existe uma assistência nesse sentido, mas que está restrito a crianças com transtorno do espectro autista e epilepsia de difícil controle, né, que já utilizou outras medicações ali e não obteve sucesso. Então, existe uma certa limitação. Então, aquelas pessoas que às vezes estão, enfim, já tomaram várias medicações para depressão, para ansiedade e não tiveram resposta. Pessoas que estão viciadas em Rivotril para dormir. É uma das coisas que eu tenho mais acompanhado com o uso da cannabis, né? Pessoas com Parkinson, pessoas com idosos com Alzheimer, né? Pessoas com dores crônicas, que hoje em dia, assim, a evidência mais robusta que se tem em relação à cannabis é para dor crônica, né? Principalmente a dor de origem neuropática, né? Que é aquelas dores por acometimento dos nervos, né? A neuropatia diabética, que é uma doença que acomete pessoas que têm diabetes também, outros tipos de doenças neuropáticas. Então, essas pessoas acabam ficando de fora, né? E aí, lá no ambulatório, eu tenho recebido essas pessoas e tem sido um grande prazer para mim fazer parte do cuidado dessas pessoas. E um ponto, assim, até que o uso da cannabis, né, a cannabis para o uso medicinal, me chama a atenção, é que na maioria das vezes, como ela ficou como tratamento alternativo, né, ela acaba ficando reservada ali para pessoas que já estão há um longo tempo sofrendo com uma situação, né? E esse perfil de paciente é um perfil que precisa muito de um médico de família. Então, na verdade, assim, eu não me considero eu não me divulgo, vamos dizer assim, como um especialista em cannabis, apesar de eu já estar estudando isso há bastante tempo, porque eu gosto de ser identificado como médico de família, assim, Sim. sabe? Porque eu tenho muito mais a oferecer para as pessoas do que só a prescrição da cannabis, né? Então, às vezes as pessoas chegam porque estão querendo ali tentar o uso da cannabis para tentar amenizar as questões delas ali, mas eu vou fazer todo aquele trabalho que a gente conversou no início da entrevista, né? Que o médico de família faz, né? Então, isso acaba agregando também, né, muito valor para o tratamento das pessoas. Então, a cannabis, ela tem sido uma forma de atrair as pessoas para a medicina de família, assim, sabe? Que não é muito conhecido, pelo menos no ambiente particular, né? No SUS, tem ali a estratégia da saúde da família, todo mundo precisa mesmo passar no médico de família. No privado, não. Você tá tossindo aqui, você marca um pneumologista. Você sentiu uma batedeira no coração, você marca um cardiologista, né? Não que esses profissionais não tenham a sua importância. Eles têm a importância deles. Mas as pessoas, elas estão precisando e elas precisam de um cuidado integral, né? Elas precisam de um médico que vai ter ali aquele olhar amplo, né? E que, se for o caso, ele vai compartilhar esse cuidado com o cardiologista, por exemplo, e aí entra a importância de ter um especialista focal ali, mas que muitas vezes o cardiologista não vai abordar muito bem, às vezes, uma demanda familiar, uma demanda no estômago, que está, às vezes, relacionado com as batedeiras que a pessoa está sentindo, né? A maioria das vezes a pessoa está sentindo uma palpitação ali, procura um cardiologista. Às vezes ela está com ansiedade, às vezes ela está né, com outra questão ali. Então, a gente ter essa visão mais ampla, a gente consegue identificar melhor. Isso funciona muito bem em cidades do interior, cidades menores, né? O médico de família, né? Sim, funciona bem, porque essas são cidades que às vezes não têm acesso a um especialista focal, né? E funciona muito bem em países da Europa. Então, você que tem origem europeia, não sei como era na época, mas atualmente, se você tem contato lá, você vai perceber que o sistema mesmo, até o sistema privado lá, tem também o médico de família, né?
Por exemplo, aqui em Búzios tem muito estrangeiro, né? Então eu fiz amizade com francês, com italiano, e foram as pessoas que eu não precisei explicar o que era o médico de família. Eles já sabiam. E lá toda família tem um médico de família. Independente se tem dinheiro ou não, toda família é acompanhada por um médico de família. Isso facilita muitas vezes, né, pelo histórico da família mesmo, que tem algumas doenças que são recorrentes, exatamente, hereditárias até, então... Às vezes nem de doença, eu vou te falar a nível de comportamento. Então tem paciente que às vezes eu atendo e eu conheço a mãe, eu conheço o pai, e aí eu vejo uma questão e eu sei de onde vem, entendeu? Então, é maravilhoso. Eu sou suspeito porque eu sou apaixonado. Não, a carreira vai ser brilhante pelo início aí que você já está contando, né? Que você é muito jovem e tudo, mas por tudo isso que você já está passando aí, já está contando, seu currículo aí já está demonstrando que vem um sucesso muito grande aí, né? Muito abençoado. Alguma mensagem, a gente já está caminhando aqui para o final, alguma mensagem que você queira deixar, ou para a população buziana, ou para as famílias que você atende, o que você quer falar? Então, vamos lá. Tem uma mensagem que eu tenho trazido assim, muito para os pacientes ultimamente, e ela vem com base num estudo de Harvard que foi publicado recentemente. Se não foi no ano passado, foi no ano retrasado. Foi um dos maiores estudos da história. E ele acompanhou pessoas ali ao longo de 70 anos. E analisou várias variáveis relacionadas com a saúde das pessoas, né? Alimentação, atividade física, sono. E no final das contas eles queriam entender ali o que estava mais relacionado à saúde das pessoas, né? O que tinha mais impacto para que uma pessoa tivesse uma vida longeva e feliz e com saúde. E o que eles identificaram que foi o mais importante, o que teve mais associação com as pessoas que se deram bem nesse sentido, foram as conexões sociais. A qualidade das conexões que essas pessoas faziam, né? Seja com amizade, seja com a família, seja com os colegas de trabalho, elas tinham conexões que eram conexões saudáveis e que contribuíam ali tanto para enfrentar momentos difíceis, né, por exemplo. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar, né, para os ouvintes é que busquem, né, alimentar considerem isso como uma saúde também, né? Cultivar bons relacionamentos. Seja na família, seja com os amigos, seja com o seu profissional de saúde. E aí, esse é um ponto que, para mim, é o grande mistério da medicina de família, que ela busca criar um relacionamento mesmo com o paciente, né? Ao longo do tempo. Então, os pacientes, eles se relacionam comigo e eu me relaciono com eles. E eu vou ser ali também um ponto de apoio, uma conexão positiva, né? Eu busco ser isso para mim, para meus familiares, para meus amigos. E eu incentivo que as pessoas busquem isso também, né? Não só para vir, para me ter como médico, mas para que elas busquem isso nos ciclos de amizade delas, sabe? Fugir do relacionamento tóxico, exatamente, né? Exatamente. E trabalhar o autoconhecimento, porque isso só é possível mesmo quando você busca se conhecer, e aí você vai saber entender os seus limites e também entender aonde serão os limites das outras pessoas, enfim. Então, acho que é isso, né? A mensagem que eu deixo é, se você quer ter uma saúde boa, né? As pessoas falam, a gente fala de saúde, as pessoas já pensam em exame, em remédio, em um monte de coisa, mas olha aí, né? Que contradição, esse estudo trazendo que as conexões, as relações que a gente cultiva ao longo da vida, elas têm um impacto muito maior na nossa saúde. Espero que as pessoas consigam construir isso aí. Parabéns, doutor. Foi um prazer ter recebido todo o seu conhecimento, todos os seus ensinamentos aqui do podcast. A casa está aberta
para novas participações, outros temas também. Sim, aqui só nesse momento aqui surgiram vários outros braços aí, Isso. A gente vai um dia ainda reunir 2, 3 médicos aqui para a gente levantar temas e tudo. Já fica aqui o convite. E sucesso, Búzios de Braços Abertos, e aqui a TV Búzios, o podcast também. Muito obrigada.